o ataque à creche em Santa Catarina. Isso foi tema, continua a ser tema de discussão. Por um lado, a preocupação com as crianças, com a saúde das crianças, a saúde das famílias diretamente ligadas a um apoio às famílias que perderam filhos, netos, sobrinhos nesse atentado. Uma tentativa de entender, ainda que não leve a lugar algum de forma muito prática, o que levou esse agressor a fazer o que fez, e com o único propósito de tentar tirar lições, tentar tirar procedimentos, tentar extrair uma forma de evitar novos ataques. E é sobre isso, uma maneira de evitar novos ataques, que a gente vai falar hoje. Não porque a gente vai apresentar uma fórmula para evitar novos ataques, porque isso simplesmente não. Mas é importante entender um pouquinho dos sinais, a gente entender um pouquinho do estágio da discussão, principalmente no país que é o epicentro dos ataques em escolas, que são os Estados Unidos. Então lá, a discussão é muito intensa, muito grande. Traçar o perfil psicológico dos agressores, com o histórico que eles têm, há vários estudos, vários levantamentos. Entender os comportamentos, vários estudos, vários trabalhos, e eles já chegaram a algumas conclusões. E a gente vê que mesmo eles tendo chegado a algumas conclusões, não acabaram os ataques nos Estados Unidos. Mas eles começaram há muito tempo a tentar entender o que tem por trás disso, como uma forma de capacitar, treinar os envolvidos. Envolvidos passa por polícia, passa por professor, passa por funcionário, passa por família, a sociedade de uma forma geral, para lidar com esse problema. Veja, você pode ter o sistema de trânsito mais bem montado do mundo. Você pode ter um sistema de rodovias mais bem sinalizado do mundo. E tudo que você pode fazer é sinalizar e punir a transgressão. Mas nada impede, e a gente já viu isso acontecer, não há formas de impedir que alguém resolva entrar na contramão numa rodovia. E se isso acontecer, a gente vai ter um problema grave. E a gente já viu isso acontecer, com imagens e tudo. Ou seja, você tem todo o sistema, com policiamento, com tudo, mas alguém entra num desvio mental e desvio físico de rodovia e entra na contramão. Então é a iniciativa individual, sempre vai ter formas de contornar, superar a estrutura montada para que dê certo. E alguém faz algo que produz um erro, um desvio grave. E o exemplo da estrada é bem claro para definir isso. Então, o mesmo vale nas escolas. Quer dizer, se você não tem um sistema de sinalização, se você não tem um sistema de prevenção, se você não tem um sistema de punição, se você não tem um sistema de policiamento, me refiro às estradas, a chance de acontecer o que eu estou descrevendo é grande. Se você só tem rodovias simples, com uma mão para ir, uma para voltar, sem ilha no meio e tal, também a chance de alguém colidir de frente é maior do que quando as faixas são 3 de um lado, 3 do outro, ilha central. Então, é dotar as escolas ou o sistema de ensino do Brasil de uma série de cuidados que se trata, né, quando a gente está falando desse assunto. E o que a discussão nos Estados Unidos já percebeu? 3 coisas essenciais. Primeira, na maior parte dos ataques, não é o caso da creche de Blumenau, na maior parte dos ataques há uma relação, um motivo, algo que aconteceu entre 1 e 6 meses, um caso de desavença com um professor, um caso de desavença com um aluno, entre o agressor e alguém na escola. Então, tem uma relação entre o agressor e a escola, como a gente viu acontecer em São Paulo, quando o garoto de 13 anos, agora, pouco mais de uma semana, atacou e matou uma professora e feriu outras pessoas. Tem uma relação
entre o agressor e a escola. Casos como o de Blumenau, ou de Saudades, que aconteceu há 2 anos também em Santa Catarina, são mais raros. Uma dissociação completa entre o agressor e o alvo. Então, a maior parte das vezes tem uma relação, mas a maior parte mesmo tem relação. Então, se a gente discutir a relação dentro da escola, a gente consegue falar da maior parte dos ataques, ou seja, a maior parte dos agressores está dentro da escola nesse momento. A segunda questão, quando foi com arma de fogo, a esmagadora maioria pegou a arma, e eu estou falando de 80%, pegou a arma em casa, pegou a arma de um parente em casa. A gente viu ataques com facas, porque não tem arma de fogo, mas quando tem arma de fogo, em geral, 80%, nos dados americanos, né, são armas pegas em casa. Ou seja, as famílias acham que suas armas estão bem guardadas, bem acondicionadas, protegidas, e aliás, fizeram pesquisa sobre isso lá também, e sobre se as pessoas acham que suas armas estão bem protegidas, e a maior parte das pessoas acha que nenhum parente sabe que ali onde ele pôs a arma tem uma arma. E está aí a estatística para mostrar que se 80% das armas usadas são armas pegas em casa, é porque os jovens que fizeram os ataques sabem onde estão as armas. Segunda conclusão, segunda afirmação. E a terceira afirmação, de alguma forma, a grande maioria demonstrou de alguma maneira, que poderia fazer alguma coisa contra a escola. Essas são as 3 principais conclusões. Tem conexão com a escola, a arma vem de casa e deu recado. Deu recado. Agora, é a tal história. Uma coisa é a gente dizer que quem fez deu recado. Outra coisa é dizer que quem dá recado faz. Então, nem todo mundo que dá o recado vai fazer alguma coisa, mas quem deu o recado, quem fez alguma coisa, deu um recado. Então, você tem um universo bem maior de pessoas dando recados, ou falando coisas, escrevendo coisas, compartilhando coisas que podem ser entendidas como recados, mas que não se transformam em ataque. A maioria, como a maioria das pessoas que têm arma em casa, a esmagadora maioria das pessoas que têm arma em casa, não passa por isso de um parente pegar a arma e fazer um ataque. Então, quem fez o ataque pegou a arma em casa, mas nem todo mundo que tem arma em casa vai ter a arma pega para fazer um ataque. A maior parte dos ataques ocorrem por alunos, mas nem todo aluno vai atacar. Então, por que eu falo esse inverso? Porque é isso que torna tudo complicado. Porque se toda vez que você interpretar que está diante de um, entre aspas, recado, você vai denunciar o aluno, seu colega na escola, ou o amiguinho do seu filho, como é que vai ser esse filtro, né? Como é que isso vai funcionar? Então, existe nos Estados Unidos uma discussão muito forte sobre a necessidade de fazer uma campanha de conscientização, incentivando os alunos a apresentar ou levar à direção da escola comportamentos perturbadores que deixaram elas, crianças, inseguras, porque o desafio nós precisamos tornar as nossas escolas e as nossas creches mais seguras. Mas o que a gente está vendo nesse momento é aquela reação das autoridades atabalhoada de precisamos fazer coisa. Então, o adorador de holofote, o ministro da Justiça, falou em fazer um investimento em patrulhas escolares. Legal, não dá para dizer que é ruim ter mais patrulha escolar, né? Porque tem outros desafios nas escolas, a gente sabe que tem muito roubo em volta das escolas, a gente sabe que os estudantes saindo com o celular, às vezes são presas fáceis, então patrulha escolar não é ruim,
né? Não é ruim ter patrulha escolar. Mas o que vai mudar a patrulha escolar? O que vai mudar a patrulha escolar? Nesse caso, por exemplo, da creche, uma viatura da polícia passou 5 segundos antes, aliás, depois do agressor pular o muro da escola, da creche. 5 segundos. 5 segundos. A gente vai botar uma patrulha passando a cada 5 segundos para que pelo menos uma patrulha passe no momento em que ele está pulando a creche? Não faz sentido. E tinha uma viatura. Passou uma viatura. E o que isso mudou? Não, nós vamos fazer uma patrulha escolar. Bom, mas a patrulha escolar vai ficar permanentemente nos 4 cantos da escola para evitar que as pessoas pulem o muro? Bom, mas a maioria dos ataques acontece dentro da escola por alunos. O patrulheiro entra na escola no momento em que o ataque está acontecendo e consegue diminuir, né, o estrago. E um para cada escola, com a quantidade de escola que a gente está falando, que tem no Brasil. Eu tinha lido só de escola de um determinado tamanho, 180 mil. Hoje eu vi nos jornais mais de 200 mil escolas, 220 mil escolas. Ter 220 mil patrulhas? Não, então, não, claro que não, né? A patrulha vai passar por várias escolas. Bom, então vai ser um patrulhamento mequetrefe. A gente toda hora ouve falar, numa reportagem, a gente ouve falar assim, olha, e o assalto aconteceu a 500 metros da delegacia, até porque o delegado e os policiais não vão enxergar nada a 500 metros, então você pode botar uma delegacia a 500 metros de cada escola e ainda assim você não vai resolver. Então essa história do patrulhamento é muito mais, e o Flávio Dino sabe disso, né? É ter o que dizer, né? Ter o que dizer sem saber o que dizer. Quer dizer, o despreparo das autoridades é uma coisa incrível. É melhor o Flávio Dino calado ir para os Estados Unidos e conversar com o FBI, conversar com outras autoridades americanas para ver na universidade o que eles estão fazendo por lá. O que eles estão fazendo por lá para ver o que dá para fazer por aqui, porque é lá que as coisas funcionam. Então, diz que denúncia foi anunciado. É bom? É bom. Agora, como é bom também cerca elétrica, aumentar o muro das escolas, botar um sistema de alarme, ou o governo de Santa Catarina falou, aliás, a prefeitura de Blumenau falou em colocar câmeras nas escolas atreladas a uma central. É bom? É bom. É bom. Porque tem briga dentro das escolas, tem furto, tem tráfico de drogas, tem tudo. Então as câmeras ajudam no combate à criminalidade em geral. E todos esses procedimentos ajudam no combate à criminalidade em geral. Campanha de conscientização contra bullying, por exemplo. Um dos itens apontados é que os agressores, eles relatam casos de bullying nas escolas que os envolve. Então é bom ter uma campanha de conscientização contra bullying, não para evitar só ataques desse tipo, mas para que não haja bullying nas escolas e o ambiente escolar se torne um lugar um pouco mais adequado para a convivência. De forma que as medidas que a gente vê nos Estados Unidos, eles, por exemplo, desaconselham fortemente, uma ideia que é natural, que circule no primeiro momento, por exemplo, armar os professores. Eles desaconselham fortemente. Um professor armado, que é despreparado, ele dá aula de matemática, ele dá aula de português, ele não entende de arma. Ele acaba sendo uma fonte de insegurança para os alunos. Pô, tem um professor armado dentro da sala de aula. De repente, ele vira vira uma ameaça para os alunos. E uma ameaça, um professor com um revólver dando aula. Como é que a gente sabe que todos os professores são do bem? E, no entanto, entre os alunos tem alguém que é do mal. Mas entre os professores nunca haverá alguém que é do mal. É isso. E todos eles estarão armados. Não faz muito sentido e os americanos desaconselham fortemente isso, né? Para tornar as escolas mais seguras, portanto, a primeira coisa é discutir, sentar e discutir, encontrar e visitar, procurar as referências. Então, como eu disse, os agressores tinham uma questão com um colega, por exemplo, tinha uma questão com um professor, com um funcionário, uma desavença qualquer. A maioria fala isso. Agora, tinha também o desejo de matar, por incrível que pareça. A busca da fama, da notoriedade. Por essa razão,
o Grupo Bandeirantes de Comunicação, e aliás, vários grupos de comunicação fizeram o mesmo, que é não citar o nome do agressor, não mostrar foto do agressor, para ele não ter essa fama, essa notoriedade que os estudos mostram que eles buscam. Sem a fama e a notoriedade não vai ter ataque? Não significa isso. Mas um dos motivos dos ataques, uma das razões, está eliminada. Está eliminada. Então, se a gente conseguir ir eliminando aqui e ali pontualmente, reduzindo, combatendo os gatilhos, você não vai eliminar a loucura que há dentro da sociedade. A sociedade não está doente, a sociedade não está maluca, mas dentro da sociedade tem gente que está. Tem gente que está como sempre esteve. Só que olha como são as formas de manifestação dessa loucura. Não é a loucura no sentido de que estão diagnosticados como pessoas malucas, com definição no Ministério da Saúde, tem um CID lá próprio para isso. Não é isso, não. Porque isso não os torna criminosos, porque eles são pessoas desajustadas, como aquele que esfaqueou e tentou matar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um sujeito maluco. Maluco. Não. Mas estou falando sobre a loucura simbolicamente. Então, tinha motivo com desavenças, dá para fazer um trabalho de combate a bullying, isso vai tornar o ambiente escolar melhor, né? O agressor, e aqui tem uma coisa curiosa, os agressores, estou chamando de agressores, mas os assassinos, eles mostraram um interesse muito grande por temas violentos, não como a maior parte dos jovens mostra, por games e tal, mas por ficar pesquisando atentados, por ficar pesquisando Hitler, por ficar... Sabe, quando você vai olhar o histórico de buscas dele, não é um histórico de buscas normal, não é um garoto que gosta de jogar videogame, e boa parte dos jogos de videogame são violentos, como muitos jovens jogam, e nem por isso aumenta o nível de violência na sociedade. Não, é o interesse pelo detalhe da violência na história, né? E como é que foi naquele ataque na escola nos Estados Unidos, o que ele fez. É uma coisa complexa, né? Crise em casa, conflito em casa, um fato negativo, uma separação, uma acusação criminal a um parente, um abuso, todos eles têm um caso desse para contar. Mas volto a dizer o que eu disse antes, nem todo mundo que passa por crises em casa, separação, abuso, vai se tornar um assassino. É óbvio que não. Então, daí a dificuldade. Mas é muito importante a gente ver, a escola como um observador daquele grupo social que são os alunos, o governo, as autoridades, como um observador distante do que é a sociedade. O que dá para fazer? Né, como política pública, como ação. Então, dá para fazer uma campanha de conscientização contra o bullying, dá para fazer uma campanha de conscientização nas escolas de treinamento e capacitação dos professores para se aproximar e conhecer melhor os alunos, dá para, de alguma maneira, ir diminuindo os pontos de risco para alguns casos ou para uma parte importante dos casos. É um controle de risco. Mas não significa que a gente vai conseguir com isso eliminar completamente os casos. Mas beber na fonte, ir aos Estados Unidos, mergulhar naquele país que enfrenta isso de uma forma muito mais severa do que a gente, é fundamental. E eu trouxe aqui alguns fatos que mostram que é possível tentar lutar contra isso. Agora, as estatísticas são lamentáveis. Se a gente olhar o histórico, a gente vai ver que, apesar desse acúmulo de informação, Débora, apesar desse acúmulo de conclusões, que eu acabo de dizer algumas delas aqui, o número de ataques nas escolas nos Estados Unidos aumenta. Agora, será que se eles não fizessem nada, não teria aumentado ainda mais? Esse é o grande desafio, a gente tem aqui discutir. Não dá para sair anunciando medidas de forma demagógica, como a gente viu aqui nesses primeiros momentos, como se isso fosse resolver. A gente precisa tomar cuidado, porque
dinheiro bom e raro, que é o que a gente tem um dinheiro precioso, que é o dinheiro dos impostos das pessoas, são os nossos impostos, usado de maneira irrefletida, a gente vai gastar o dinheiro e não vai resolver o problema. Então tem que fazer isso com muito cuidado, claro, sempre respeitando e se preocupando com o acolhimento a quem passou por isso. Então não podemos minimizar, é um problema grave e nós não sabemos para onde isso vai, se isso vai aumentar, se isso vai ficar nesse tamanho. Então temos que discutir esse assunto com seriedade. Eu não sei se você concorda ou discorda de mim, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.